Boa noite, hoje eu estou aqui para falar sobre o Banco Mundial. É um ente internacional, um ente de direito público, é uma instituição financeira internacional que concede crédito a países menos desenvolvidos, emprestando esses valores de países que sejam mais desenvolvidos, né? Eles emprestam para os países em desenvolvimento ou que sejam subdesenvolvidos, né? Como costumavam chamar. E o Banco Mundial, ele possui o BIRD. O BIRD é um banco internacional para reconstrução e desenvolvimento. O BIRD é muito importante porque ele tem a função social de redução da pobreza. Então, além de ele contar com empréstimos para esses países menos desenvolvidos, ele também conta com um auxílio de prestação de serviço nos países, né? Não só verba mesmo, mas também assessoria, tem criação de planejamentos para aplicação nos países, né? Eles aprovam esses planos de crédito para os países ou para as organizações também pode ser ter esse empréstimo para organizações internacionais com grandes corporações que tenham condições também de devolver depois. E o BIRD, então, ele tem essa função de contribuir socialmente, principalmente na redução da pobreza. O Banco Mundial ele surgiu na Conferência de Bretton Woods, juntamente com o FMI, em 94, né? E tinha o intuito de, na verdade, né, reconstruir as áreas devastadas pela Segunda Guerra Mundial, principalmente nos países europeus. Como isso foi um grande sucesso, depois eles ampliaram o programa para tentar conceder uma qualidade de vida no mundo inteiro, não só nos países europeus, né? Como a gente consegue observar, os países europeus, eles conseguiram se reconstruir e retomar a economia internacional, né? Manter as relações econômicas ali bem ativas, né? Inclusive com o maior bloco econômico, né? Do mundo. Então, assim, não só, como eu disse, não só os governos podem ter acesso aos financiamentos, né? Também as grandes corporações. E aí tem que ter a viabilidade econômica, tem que ter a aprovação do governo local, eles passam por uma série de processos para ter o crédito aprovado pelo Banco Mundial. Quanto à estrutura do Banco Mundial, ele tem uma estrutura parecida com a do FMI, que é constituído por uma Assembleia de Governadores, né? E onde o poder de voto é distribuído com a participação de cada país, como garantia do capital do banco em caso de inadimplência. Ainda não ocorreu a inadimplência. E tem um conselho de 25 diretores. Ele é eleito a cada 2 anos por 188 diretores, né? 189, né? Que agora tem um país a mais. 189 diretores é o representante de cada país, esses diretores. E aí, desses 189 diretores, são escolhidos a cada 2 anos, 25 para direcionar o Banco Mundial, né? Assumir a administração do Banco Mundial. Tem também a diretoria integrada, né? Que é composta pelo Brasil, Colômbia, Equador, Filipinas, Guiana, Haiti, República Dominicana, Suriname e Trinidade e Tobago. Né? É uma diretoria integrada e o Brasil é o representante dessa diretoria. Em 2010, o poder de voto do Banco Mundial foi revisto, né, para aumentar a voz dos países
que estão em desenvolvimento, né, que na verdade são os que mais precisam ter voz ali, de interesse próprio deles, e os países com maior poder de voto, né, seriam o quê? Os Estados Unidos. Estados Unidos, na verdade, chega a ter o poder de veto ali, né, se for aprovado algum programa social e os Estados Unidos vetar, né, se for aprovado pelos outros diretores, os Estados Unidos vetar, esse programa simplesmente não acontece. Também tem maior poder de voto o Japão, a China, a Alemanha, o Reino Unido, França e Índia. Brasil, Coreia do Sul, Espanha, Índia e México e Turquia, eles tiveram um aumento ali no poder de voto. Mas também não foi assim tão significativo que alcance ali, né, os países que têm esse maior poder mesmo. As diretrizes políticas do Banco Mundial são discutidas e aprovadas em reunião a cada 2 anos, abril e outubro, de nível ministerial no âmbito do Comitê de Desenvolvimento. O comitê é composto também por 25 membros, refletindo na composição dos diretores ali, dos 25 diretores, conselho de diretores. As características aí do Banco Mundial que é uma instituição financeira internacional, a princípio, tecnicamente não tem fins lucrativos, subordinada à Organização das Nações Unidas, só que ela é uma entidade autônoma, é independente. Só que ela, claro, ela responde, ela é ligada ali à ONU, né? Então, conta ali com o apoio de 189 países membros e organizações não governamentais. Aí tem várias organizações, a gente não seria nem possível listar aqui a quantidade de organizações que fazem parte, mas a princípio são 189 países membros. E para promover o desenvolvimento dos países membros, eles destinam cerca de 60 bilhões de dólares por ano para fomentar a economia no mundo. Né? E isso são empréstimos e doações. Geralmente é empréstimos, né? Doações são valores bem menores. Aí é dado o quê? É dado concedido o empréstimo ali e suporte técnico dos países mais bem desenvolvidos aos menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, né? E não atende tão somente ali ao governo federal, né, a federação em si. Também pode ser nos distritos, nos municípios, como é no caso do Brasil. Inclusive tem várias obras, programas sociais, tudo mais que foram feitos também no nível estadual, municipal, aqui no Brasil, por exemplo. E aí tem a incidência, né, de juros que são consideravelmente baixos e com prazo de pagamento de até 30 anos, né? Assim, às vezes não é suficiente esses 30 anos, né? Eles vão pagando também juros e tudo mais, mas a princípio seria aí juros baixos e longo prazo para devolução do dinheiro, para poder retomar a economia de fato. É um investimento direto, né, que o Banco Mundial concede a esses países para que eles possam melhorar a qualidade de vida do país. E também tem a questão não só da redução da pobreza, mas tem que ter o desenvolvimento sustentável, proteção ambiental, maior igualdade social e o crescimento econômico, né? Tem que ter, tudo isso é planejado antes e passa por uma aprovação do conselho, dos diretores, e tem que ter ali uma projeção, né, de crescimento para ser aplicado, para ser concedido esse investimento.
tem diversas formas de empréstimo, né? E os acordos. Depende de qual objetivo que o país deseja alcançar, né? Que nem você vai fazer um empréstimo num banco que seria destinado à área rural, né? Por exemplo. Nesse caso, o empréstimo poderia ser para momentos de crise financeira ou que precisa de um investimento imediato, como no caso de um desastre natural, em áreas de grande violência, situação emergencial, né? Qualquer tipo de situação emergencial. Só que também é para planejamento a longo prazo, né? Desenvolvimento sustentável dos países que são mais fragilizados, né, historicamente, aí tem toda uma questão de colonização aí no meio, né, de países subdesenvolvidos. Então, eles concedem, sim, concedem esses empréstimos, né, esses financiamentos, com o intuito também a longo prazo, não só imediato, né? Que nem no caso do Haiti, que tem vários desastres naturais também, teve ajuda do Banco Mundial, está tendo ajuda do Banco Mundial para se reconstruir. O Banco Mundial ele é composto por 5 instituições que fornecem os serviços de crédito aos países ou às instituições, né? As entidades privadas, né? Que tenham planos de desenvolvimento. É o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, que eu citei antes, que ele empresta a governos de países de renda média e de baixa que sejam dignos de crédito, né? Então, eles também têm que ter um histórico aí de honra com o débito, né? Outros empréstimos, eles têm que ter honrado ali para que haja um novo financiamento, né? Esse digno de crédito. O próprio site cita isso, né? Então, a Associação Internacional de Desenvolvimento, né, a AID, que oferece empréstimos sem juros, que é chamado crédito e bolsas para governos dos países mais pobres. Isso aí é um empréstimo, quase que seria é um empréstimo, só que com cara meio de doação. É uma situação assim, não tem juros nenhum, que é para os países assim mais baixa renda mesmo, situações de pobreza e onde a miséria é muito grande também, onde tem muita fome. Basicamente é países com esses problemas mais graves assim no mundo. E a Corporação Financeira Internacional, a IFC, é a maior instituição de desenvolvimento global focada exclusivamente no setor privado. Essa é só para as instituições privadas, né, que tenham aí um planejamento, que tenham um plano de desenvolvimento sustentável, que vai ajudar a fomentar a economia do país. E aí eles também prestam e fazem também prestação de serviços, de consultoria, né, assessorando ali e cuidando para o planejamento não ter esse destino aí final de fomento da economia. E também a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, que é a AMIGA, foi criada em 88 para promover o investimento estrangeiro direto dos países em desenvolvimento para apoiar o crescimento econômico, reduzir a pobreza e melhorar a vida das pessoas. O MIGA, ele na verdade, ele serve mais para seguro de risco político, né? Ele concede garantias para investidores e credores. E também, e aí tem, né, o ICCID, que é o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos, né? Nas outras aulas a gente até comentou que no âmbito internacional era muito comum centros de arbitragem, né?
para resolução de conflitos ali. E o Banco Mundial também tem esse centro de arbitragem que permite aí o conflito de empréstimos, né? Eu vou precisar estender um empréstimo porque não conseguiu pagar no prazo. Então, é ali que vai ser discutido, né? Não se leva tudo para a corte internacional, não, eles preferem resolver na arbitragem, que é um meio mais fácil, mais rápido de discussão. E aí também tem as ações do Banco Mundial que eu trouxe, que foram... o Banco Mundial foi muito parceiro com o Brasil na questão do Bolsa Família. Em 2004, eles concederam 572 milhões de dólares para o Bolsa Família, e em 2010 também foi aprovado o financiamento de 200 milhões para o Bolsa Família, né? Que isso é responsável pela desigualdade social no Brasil, redução da pobreza. E aí também tem o programa DST-AIDS, que o Banco Mundial tem. Ele é referência internacional na luta contra a epidemia, né? Epidemia da AIDS. O banco já emprestou desde 93 500 milhões de dólares para financiar esse programa. Também tem instituição, ele fez um empréstimo para o desenvolvimento rural nas áreas mais pobres do Nordeste também. E agora também acabou virando um programa de grande relevância mundial que outros países também conseguiram aplicar isso dentro do território deles, que beneficiou mais de 51% da população rural do Nordeste. E o ARPA também eu trouxe. O ARPA, ele ajuda a proteger a biodiversidade na Amazônia. Aí, como referências, a gente vai citar aqui, né, eu vou citar, o próprio site do Banco Mundial, né, onde a gente pegou a maior parte das informações, e do Itamaraty, do site da ONU, e também alguns outros dispersos, a BBC, aí, sites de notícias, né, o Centro Internacional, o El País também, que a gente pegou. É basicamente isso, o nosso trabalho sobre o Banco Mundial. Obrigada.